Podcast. E hoje estamos com a Tease Assiste e a Rede Veículos. Hoje tem o Ricardo, o Marcelo e o Gil, nossos convidados especiais e patrocínio dos mesmos, tá? Estamos nesse podcast aí, vamos embora começar a nossa brincadeira, que hoje tem muito assunto pra gente tratar aqui, viu? Vamos trazer conteúdos riquíssimos para vocês. Vamos embora. E aí, meu filho, como é que você tá? Lhe apresentar logo, apresentar o Ricardo, nosso amigo, e a gente vai passando, fazendo essa roda aí. Sim. Muito prazer em revê-lo, meu amigo. Antes de mais nada, bom dia, meus amigos. Bom dia. É uma honra estar aqui participando desse podcast. Principalmente de ter essa honra de você estar aqui no Rio conosco. Isso aí não tem preço. Terra maravilhosa. E tenho certeza que o podcast será maravilhoso. Vamos debater muitas coisas aqui, principalmente os desafios, principalmente da assistência 24 horas aí no ano de 2023. Né? Na verdade, o desafio da assistência 24 horas é constante, né, Gil? Todo santo dia se reinventando, novidades. Então, tenho certeza que o podcast será maravilhoso. Hoje vai ter polêmica. E vem coisa boa por aí. Hoje vai ter polêmica. Aí eu gosto. Marcelo, Rede Veículos, prazer enorme estar com você no nosso podcast. Prazer é todo meu amigo. Pô, muito feliz de você ter vindo visitar aqui. Foi ontem lá visitar a nossa empresa. Sim, maravilhoso. E Muito sem contar feliz. A festa, viu? Sim. Essa festa, festa né? ficou na Que história. A festa, corta, bota os trechos da festa e depois volta. A Volta festa- pra cá. A festa ficou marcada pelo segmento, tá? Pelo segmento. Pelo segmento. Ficou. Muito legal. Estou feliz também pela festa, feliz por você ter vindo também de Caruaru para nos prestigiar na festa. Muito obrigado aqui para você ter essa honra de ter comparecido. Pode me chamar, todas eu venho. Depois na festa. Pode ser sempre o seu nome Quando já eu tô aqui, é mais fácil até pra eu ir. Não, eu voltei, pô, eu vim de carro alugado, voltei pro hotel, deixei o carro no hotel, digo, vou voltar que eu vou beber, que tá muita É verdade. Ele me chamou. fez isso mesmo, cara? Eu fui trocar de roupa, troquei de roupa ainda. Marcelo, ele comentou isso, eu falei, faz isso, meu amigo, é melhor. Não, eu vi todo mundo bebendo na festa bem animado, eu digo, ô bicho, eu vou perder essa festa, vou não. Aí eu cheguei pro Ricardo, cara, tem muita blitz aqui, ele tem, eu já vou resolver meu problema. Fui no hotel, deixei o carro, voltei de Uber. Eu instruí todo mundo que foi pra festa, ó, vai de Uber. E principalmente, eu cheguei dia desci. de praia, dia de sol. Então, Tava só os aços. e tinha blitz. O Felipe lá também, um Tava cheio. abraço pro nosso amigo Felipe que tá organizando a FPV, né? Também FPV tava, Goiás, tava sim, com a Goiás. esposa, Tava com a Jana. E nós pegamos o blitz. Eu falei, tá vendo? Imagina se o nosso amigo pegasse isso daí. Então, Mas, foi melhor. assim, eu avisei a todos mais pela segurança mesmo, né? Você... Beber e dirigir não vale. Não combina, então... Não dá. Mas- O meu problema foi que eu desci direto do aeroporto e fui direto pro evento. Minhas malas estavam no carro. É verdade. Então, eu Tem digo, isso porra, também, é verdade. eu digo, eu não vou atrasar, que disseram que era 2 horas. Eu cheguei 2 horas em ponto. Eu digo, não atrasa. Eu deixei a esposa Foi beber. um dos primeiros. Eu fiz assim, minha esposa não vai beber. Ela teve que ir sem beber. Ah, Eu bebi com vontade. Você nem gostou Eu vi disso, você né? dançando lá. Ó, eu dancei, bebi, Eu tenho uns vídeos dançando aqui. Eu tenho uns vídeos que eu vou soltar depois. Tocou música da nossa época. Toda, Não, da pô. nossa não, da sua, viu? Ah, Da sua. Então, vamos voltar pro assunto. Vamos voltar pro podcast. A festa foi boa, mas vamos pro podcast. Assim, para complementar aqui, muito obrigado pela presença. E a gente tem hoje aqui bastante coisa para falar, né? Sim. Trazer de novidade para o segmento. Nosso objetivo sempre é trazer novidades e melhorar para fortalecer o segmento, né? De rastreamento, de proteção veicular. Boa, vamos embora. Vai ter Obrigado polêmica aí hoje pelo- também? Obrigado pelo convite. Poxa, nada, todo. Não precisa nem agradecer, gente. Vocês são foda. Mas vai ter polêmica hoje? Vai ter. Aí, cara. Eu nem gosto. Agora Eu nem gosto. Eu já fiquei distante do Ricardo pra ele não me chutar aqui, ó. Não dá pra. A ordem É, foi me chutar, viu? A ordem Ricardo foi me me chutar. Ele já pediu, o Ricardo Belisca, né? Não, Isso era em off, isso era pra off. Bom, Esse aqui é o Gil, também dá. Sou da Tease Assiste, Ricardo é o comercial, né? Eu é que vivo a operação lá, boto o negócio para funcionar, acredito que o Ricardo me trouxe para eu estar aqui, porque a gente quer uma visão, quer que quem está no segmento entenda a diferença entre uma gestão que está acontecendo hoje, na grande maioria, que a gente vê, que o Marcelo pontua, que o Ricardo pontua, que você pontua muito bem a necessidade de processo, é o pessoal começar a analisar os números, entender que não é quantidade
e sim qualidade Qualidade, dentro isso do aí. que ele tem ali. Que o pessoal fica naquela de aumentar a frota para poder equilibrar a operação. Cara, se você não tem um processo, se você não analisa ali atrás, a plataforma do Marcelo, a gente vê, ele tem push para tudo, ele tem informação. Completamente Eu fiquei robusto, impressionado com a completamente plataforma, porque eu É. a conheci profundamente a plataforma ontem, eu fiquei... Sim, Pô, então, velho, assim, A plataforma dele é completamente robusta. o Eu cara fiquei consegue apaixonado, fazer uma cara. gestão top. O Ricardo, quando me chamou para assistência, eu era de outra área, né? Ele falou assim, Gil, a gente podia entrar no negócio, mas eu quero que entre de uma forma que as pessoas tenham clareza da própria operação, ela entenda sobre a gestão. E ele bateu lá junto com o nosso parceiraço, o Cássio e o Euler da Infornet, para poder ter uma plataforma que gerasse toda a informação. No caso, essa plataforma que você fala é a plataforma de gestão de vocês hoje. Sim, Sim, exatamente. sim, Sim. Sim. Nós temos uma plataforma que qualquer empresa ela consegue fazer um acompanhamento em tempo real de tudo que acontece com o seu associado. E eu acho que é Ou a associado, única, cliente, eu enfim. acho que das que eu vi, a única no mercado que realmente te dá métricas e você consegue fazer gestão da sua assistência. Não conheço outra que faça a mesma coisa. Mas, no caso, vocês trabalham em conjunto, tem algum vínculo, é integrado também no sistema de vocês, plataforma Sim, a de... plataforma A da rede rede de veículos. com a da Atize, ela é integrada via API. Esse é um dos diferenciais, porque isso aí o Gil pode falar muito melhor, mas nós temos um TMA, que é o tempo médio de atendimento, então isso aí ajuda automaticamente num acionamento mais eficiente, eficaz, porque eu puxo da plataforma do Marcelo exatamente a localização do cliente. Então imagina para o cliente ele se sentir tão importante. Em que sentido? O senhor pode confirmar se o senhor está na Avenida das Américas, número 17.000? Você não precisa mais perguntar Onde qual o senhor está, qual o endereço, ponto de referência. Então, isso ajuda operacionalmente também falando. E o Gil pode falar muito melhor, mas aí chega lá, o cara, agrega demais. eu sou o cliente, ligo para assistência de vocês, tô na plataforma da Rede Veículo, do Marcelo, Isso aí. e, pô, meu carro quebrou, eu tô em tal lugar, não preciso dizer onde eu tô, só preciso dar minha placa. Você deu a placa, a gente já consegue. Isso, em alguns casos, é extremamente importante. Vamos supor, o associado está na Dutra. Não tem um número, né? O cara não sabe realmente onde Não está. sabe o quilômetro. Principalmente que ele em rodovia, perfeito, Marcelo. Em rodovias. Você está em rodovia que você não tem um quilômetro onde você sabe onde você está. Qual a sua referência? Uma árvore? Poxa, é difícil, né? Então, isso aí agrega e muito, né? Em viagem, e o Marcelo vai corroborar, em viagem, às vezes, o celular da pessoa não tem um plano de dados ou não é da região ali, não é um não tem nem como mandar a M2M. localização. Ele né, que não você tem tá como falando. mandar a localização e o rastreador ele já é um equipamento preparado para pontuar o tempo todo. Sim. Diferente de um celular que vai depender se você tem um plano de dados certo, você está no roaming correto. Verdade. Então, assim, é algo que para a gente da operação, que vive a operação, às vezes a gente passa 6, 8 minutos para quem tentando conseguir Entender onde é que o cara tá. aonde ele está, né? Porque não usam a plataforma integrada do Marcelo. Ele faz a contratação da nossa assistência, Mas usa outra plataforma. mas usa outra plataforma. Então, isso daí é um desgaste nas duas pontas da operação. Isso é importante falar. Porque a integração que eu vejo, que a maioria das assistências tem, é só entre o RP e ele só para saber se tem ou não. O de vocês é diferenciado, então. Sim, exatamente. Sim. E podemos já falar em primeira mão as novidades. Nós vamos contar um pouquinho mais sobre as novidades Olha. dessa parceria que nós temos. E complementando o que o Gil falou, um TMA aconselhável para um atendimento de até 4 minutos. Né? A gente consegue, com a plataforma do Marcelo, fazer em até... Já vi casos de 2 minutos e meio. Ou seja, nós ganhamos 6 minutos em média para adicionar o reboque e o reboque chegar ao cliente, né? Então isso é muito importante. Sem contar que a gente tem que lembrar uma coisa muito importante também, né, o Lucas? Nós atendemos a nível Brasil. Então, às vezes, o cliente, ele não, estou na padaria do seu Zé.
é difícil. Tem Então, uma casa assim, amarela aqui na frente. tem uma casa amarela. Então, assim... Se o Google não atualizou, podia ser verde. E né? assim, a nossa operação, né? O Gil treinou perfeitamente a nossa operação, equipe. Ele fez toda essa estrutura e eles estão treinados para isso. Realmente não adianta eu só chegar e falar, estou na rua X. Mas rua X pode ter no Rio, pode ter em Niterói, pode ter em São Paulo. Pega a Avenida Brasil. Isso você implica tem cada estado, em problemas futuros, né? Você tem a Avenida Brasil. Então, com a plataforma do Marcelo, é a localização exata. Eu só confirmo com o cliente. Se eu estar na localização X, poxa, estou... E Pronto, para então quem só preciso pode do destino. achar que há possibilidade de falhar, o Marcelo ele foi tão criterioso que lá não aparece só o late longe para gente. Aparece o último momento que pontuou. Exatamente. Então, o nosso analista ele é treinado para dar uma olhada. Pô, pontua 1 minuto. Pontua 2 minutos atrás. Opa, possibilidade de estar ali é muito grande. Não, tem 10, 15 minutos. O problema, às vezes, o problema não está na plataforma, porque a gente vê que tem outros lá Área de pontuando. sombra e tudo mais. Pode ser uma área de sombra, pode ser uma manutenção que não foi feita, Sim. algo que aconteceu que não tem a Fora ver do processo. fora do processo. Então, eu acho que a diferença que hoje existe na nossa operação, quando eu falo nossa, é a dele, junto com o Infornet, junto com outros parceiros, que a gente não vê lá fora, que foi o DNA que o Ricardo trouxe para a gente, foi o seguinte: cara, não é o que eles querem que seja feito para eles. O que os dados, aí a gente está aqui com um programador, que o programador quer saber de métrica, que você conta a história para ele vai olhar os números. Não, eu cheguei lá ontem pra fazer uma filmagem com ele lá, meu amigo, é tanto número na tela que eu fiquei, pô, isso é pra endoidar o cara, pô. Eu falo, eu bato Aquilo palma, Aquilo que você viu lá a rede de veículos ela é sustentada por 20 servidores de alta performance. Puta, 20? Só isso, São só, 20 meu servidores. Aquela tela que você viu são só alguns, né? Que são. A gente fica monitorando em tempo real o que está acontecendo com os servidores. E esses 20 servidores eles são replicados em 3 países diferentes. Essa é redundância tripla que a Rede Veículos tem para entregar o melhor serviço para os clientes. Nunca a plataforma ficar fora do ar. Uma pergunta que eu vou fazer pra vocês também, eu vou aproveitar você que tá falando aí. Como surgiu a Rede Veículo? Então. Eu quero entender o lado humano da Rede Veículo, porque a gente conhece só o nome Rede Veículo, né? A Rede Veículos eu criei ela para eu usar, na verdade. Ah, tu tinha uma empresa de quê? Não tinha empresa nenhuma, eu trabalhava na Petrobras. Cara, na Petrobras? Mas era que área? terceirizado, eu era terceirizado, eu era gerente de TI na Petrobras. Legal. Então eu criei como um hobby, criei para eu usar. Isso tem já 8 anos atrás. Eu fui criando aos pouquinhos no meu tempo livre, né? Fui criando para usar no meu carro. Em algum determinado momento, a Petrobras passou por uma dificuldade. Vê a diferença do cara quando é TI. Eu fui querer pra botar no meu carro. Era mais fácil pegar, comprar um aparelho e botar lá. Não, mas pode continuar. Eu tava em casa à toa. Na verdade, naquela época, 8 anos atrás, não tinha tanta opção no mercado. Eu abriria uma cerveja aí, Verdade, uma não tinha plataforma. nada. Eu abriria uma cerveja. No Brasil, pelo menos, não tinha essas Passaria uma picanhazinha, ia tomar uma cervejinha, tomar O cara falou, vou fazer uma plataforma aqui. Eu vou fazer uma plataforma pra rodar no meu carro. Pô, gostei. Mas foi isso que aconteceu. Eu criei, e inclusive alguns amigos que ainda trabalhavam comigo na época, quando eu fui ver, já tinha uns 20, 30 anos na plataforma. Então, pô, Mas começou a eu não cobrava espalhar. nada, não, assim, era hobby realmente. Era pra eu usar. Qual era o aparelho? Era o Koban, cara, na época. Rapaz, ó. Esse é o melhor de todos, rapaz. Ele funciona até debaixo d'água. Mas era o grande ou o pequeno? Era A aquele de antena externa. Era aquele que saiu com... Era o TK-103. Isso, que tinha o fone, né? Tinha a opção de usar É mesmo que o módulo de carro de som. Sim. Ele era de alumínio, a carcaça. Isso, Hoje eu lembro. Não mas tem mais. Você tinha que enroscar, lembra? Você tinha que enroscar as antenas coisa dele. assim, se invertesse a antena já não funcionava. Porque uma era para GPRS e outra para GPS. Isso aí. Aí você botava as Tivemos mudança de lá pra cá, será? Eu acho que tivemos. Caramba. Mas continua, Marcelo. Conta aí que agora eu achei interessante. Aí a Petrobras passou por aquela dificuldade, né? Que a gente sabe, né? Passaram a mão. Eu não vou entrar em polêmica aqui.
A gente queria saber por trás das câmeras lá de quem trabalhou, como foi. Mas assim, aí a Petrobras teve que passar por uma redução do quadro, né, de pessoal, eu acabei saindo. Eita, Nine miserável. Mas posso falar uma coisa? Tem coisas que né? Há males que vem pra bem. Pois é. Então, Pois senão, bem assim, nisso, hein? Literalmente eu essa costumo frase. dizer que acabou me ajudando, Sim. mas prejudicou muita gente. Sim, muita Sim, gente que não entendeu? tinha sua expertise teve que... Pro seu caso, há males que realmente vieram pra bem. Né? Eu acabei tendo aquele misto de sorte com estar no momento certo ali. É. Né? Que o rastreamento estava surgindo, né? Proteção veicular no Rio de Janeiro também estava surgindo junto. Ainda tinha um conceito muito de cooperativa, né, meu amigo? Ninguém sabia muito bem o que era. Cooperativa de seguro. De Exato. seguro. Gil, Cooperativa perfeito. de Cooperativa de seguro. seguro, realmente. Era o Sou dessa CNPJ, época, sou dessa época. Era CNPJ de... Eu tinha acabado de fazer 18 anos, pô. Era empresarial o CNPJ, pô. Não era nem de associação, era Não, empresarial. era- Ó, como a O gente pessoal tem- usava .com.br, rapaz. Isso. Ninguém usava org. Como a gente está com um tempinho, eu vou contar a história inteira. Conta. Vamos lá, conta, vamos Então, lá. conta. assim, eu saí, né? Acabei sendo saído, né, da Petrobras, que eu não era concursado, né? Eu era contratado, mas eu tinha cargo de gerência. Eu era gerente de TI, né, de um setor, né? E quando eu saí, eu fiquei, o que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer? Tento voltar. Não dava para voltar para o mercado, porque quando saiu milhares de profissionais. Tava cheio de profissional. Mano. Então você não conseguia se realocar. Né? Eu ganhava um valor X, estavam me oferecendo um X sobre 3. Puta. Então assim, eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu peguei meu fundo de garantia, que eu tinha, e que na época eu acho que era 100 mil mais ou menos que eu tinha de fundo de garantia. E aí eu conversei com a minha esposa e falei, olha, a gente tem aqui um produto que o pessoal lá na Petrobras tinha gostado e estavam usando. Vou tentar aperfeiçoar isso aqui para vender. Porque a minha ideia no início não era vender para proteção veicular, porque eu nem sabia o que era. É o que eu estou falando para vocês, não existia esse conceito como é hoje. Era associação, e assim, ninguém sabia como é que funcionava. Que era. E ele Tinha não gente que usava falava que aparelho era de rastreador. milícia, né? Era um negócio meio obscuro, sim, né? Verdade. Começou em Minas, né? Era seguro 14, pirata. 12, 13. Todo Começou em mundo dizia Betim. isso. E eu acho que só entrava por indicação. Era um negócio Sim, assim, era totalmente bem diferente. bem bem fechado. fechado. Né? Aí depois chegaram os loucos e começaram a abrir e Isso já foi em 2016. É, né? 2016, O que eu estou contando para vocês ainda data de 2015. 2015. Eu fiquei 2015 todo em casa, né? O sofá criou até um buraco, né? Eu ficava todo dia, eu acordava e ia dormir 1h da manhã, 2h da manhã, programando para tornar o produto comercial. Porque ele era muito amador, né? Era para uso... Doméstico, né? Vamos dizer assim, uso doméstico. uso amador, né? E eu fui tornar ele vendável para a pessoa física. Eu não tinha ideia de vender para proteção veicular. O sistema, ele não era especializado em proteção veicular como é hoje, né? Hoje o sistema da rede de veículos, ele é o único no mercado realmente voltado para o segmento de proteção veicular. Sim. Ele é pensado e desenvolvido para o segmento de proteção veicular, tá? Hoje, mas na época não era. Deixa eu te fazer uma pergunta em Claro. cima disso. Você colhe só informações do que o dono, né? O dono não, que não existe dono da associação. O diretor, o presidente da associação lhe pede, ou você segue muito as métricas do que você vê a plataforma funcionando e as necessidades Ótima pergunta. de log ou alguma coisa assim? Ótima pergunta. Hoje a gente atende cerca de 300 empresas de proteção veicular. Entre proteção veicular e rastreamento. Porque a rede veículos... Para que era um hobby, né? Porque hoje, porque hoje a rede veículos, Foi melhor ela que a também, cerveja. hoje a rede veículos, ela também é uma empresa que ela atende empresas de rastreamento. O cara quer criar uma empresa de rastreamento, ele usa Ela é o white infraestrutura. label, então. É o white label. Você cismou que vou abrir minha empresa de rastreamento. Usa a infraestrutura da rede. Você não precisa desenvolver nada e Até nem o- usar algo amador como é o Até o Tracar. URL lá muda também.
Ou vem com o nome da rede, o URL da... Você ganha uma URL própria. Própria a gente também? manda... na verdade, eu comprei um domínio, eu comprei o rastreamento.vip. Então, quando você tem uma empresa lá XYZ, você ganha o domínio xyz.rastreamento.vip. Então, sempre que você mandar para o teu cliente xyz.rastreamento.vip, quando o cliente entrar nessa URL, já cai diretamente na plataforma da rede toda remodelada com a sua logomarca. Ah, legal. Tá? Aplicativo tudo também. Aplicativo, pode usar o nosso. Eu tenho um conceito, a gente tem um conceito dentro da empresa que é o seguinte: empresa de proteção veicular, a gente dá o aplicativo grátis, Android. Isso é tá? uma diferença. Mas ela demanda, né? É porque empresa de proteção veicular é o nosso Carro-chefe. É o nosso carro-chefe. O cara que é rastreamento, o crescimento dele acaba sendo um pouco menor. Mas se ele já vier migrando, por exemplo, 1000 placas, 500 placas, eu dou o aplicativo também de graça pro cara. Ah, legal, Android. legal. Mas o cara tá começando agora, usa o nosso, porque quando o cliente dele entrar pela primeira vez na plataforma, ela se remodela e fica com a logomarca dele. Deixa eu só falar uma coisa aqui que a gente não sabe para qual público a gente vai chegar. E eu sempre, quando eu estou falando sobre placa, quem não é do ramo pergunta por que vocês usam placa. Como a gente atende veículos, então ficou entre os fornecedores, a gente não atende a pessoa em si, a gente atende o veículo da pessoa. Então, o jargão placa é porque o rastreador está no veículo, né? O assistência Exatamente. 24 horas é para o veículo, porque a gente não sabe... Então, a gente abandonou esse conceito. Dentro do sistema não se vê mais placa. A gente hoje atende ativo. Ativo. É o ativo rastreado. Por quê? Hoje a gente rastreia jet ski. É verdade. A gente pessoas, né, Marcelo? rastreia pessoas. A minha filha é rastreada pela Rede É Veículos. verdade. Eu estava lendo uma matéria, eu acho que nem é daqui do Brasil, o pessoal está começando a rastrear pet. Então, Não, nosso tem pet, também. pet. Mas aí é um dispositivo É um especial para coleira. dispositivo. Né? Já está conectando na sua A plataforma? gente, inclusive, atende uma empresa, né, que ela é especializada em rastrear pessoas. Pô, que top. Caramba. Ela usa a nossa infraestrutura. E aí fica com a marca dela. Que top. Como é que Isso eu- para quem tem vendedor na rua, que quer saber localização, que Sim. cria o roteiro pro cara, não sabe se... porque muita gente vê a informação no Google da pessoa. Sim. Né? A pessoa manda Sim. pelo WhatsApp, etc. Localização temporal. E a gente descobriu que há falha. Por quê? Se você não manda no WhatsApp a localização real, você pode pesquisar a rua que você está a rua que você não está, né? Você Existe. Encaminhar isso. É. Então, e hoje, aí como que o pessoal consegue, aí gasta muito plano de dado. Ela tem que pedir para a pessoa colocar em tempo real, para saber se ela está ali. Entendi. Na tua plataforma, tendo a configuração, você pega o roteiro da visita do vendedor, tipo um vendedor aí de refrigerante que você tem na tua Vê se ele distribuidora. chegou realmente Se no ele chegou, vai te dar o push toda hora. Olha que top. Mas e o plano de dados do aparelho consome Então, mais você ou menos? configura o tempo de quanto tempo você quer que pontue. Então, você Tendo a consegue roteirização, você consegue nivelar isso. Por Você sabe exemplo, que ele Qualquer telefone? qualquer telefone, Android e iOS. É para você ver. É um aplicativo que É um baixa. aplicativo que você baixa e configura, aponta para o servidor da Rede Veículos. você pensou que ia ser fácil essa live, né? Que ia ser coisa assim. O que todo mundo Marcelo, live, não, Marcelo quando falou isso pra mim, eu falei assim, meu amigo. Não, você eu vai tive- ser Por isso que eu monstro, tive que mudar o conceito de muito- placas para ativos. Porque a gente começou a rastrear tudo que é rastreável. Tudo que Bicicleta, moto elétrica, O Marcelo, trator. né? Que Gente, só pra você o ter uma Marcelo, noção, que a esposa tá ali atrás, dizendo que É, ela rastreia, ela rastreia. Ela tem que aparecer. Tem que ela vários disse que posts, foi no tem salão, vários posts pra tem ela que ali. aparecer, que ela disse que foi no salão hoje, o cabelo dela tá perfeito. Foi a mensagem que eu recebi no WhatsApp. Ó, só pra você ter uma noção, possivelmente o Marcelo também já deve ter pensado nisso. Eu vi uma reportagem domingo de que estão colocando rastreadores em árvore por causa do desmatamento. Sim, sim. E tá conseguindo pegar isca. as pessoas. Exatamente, uma É isca. isca. Isso pra são, poder isso pegar são, isso já são se já usa. existem rastreadores Sim. que é Então, pra você ver pela luz solar. Pela luz solar. Sim. E tem uns que Isso é tem usado uma em gado placa, também, né? Gado, Tem sim. uns que tem um tempo de permanência maior que o pessoal usa como isca em transportadora. Sim, Porque é às vezes não roubam o caminhão, verdade. roubam só a carga. Então eles sabem que a carga de um ponto a outro leva
10 dias, ele compra um rastreador que tem uma bateria, né? E um Sim, tempo tem de isca que é resposta. descartável. Tem isca Acabou descartável. a bateria, você joga fora. Dura até um ano nessa descartável. Eu tenho dela lá Sim. ainda. É E muita tem RF coisa, né? nelas. Já vem com RF. E tem, é muita coisa de Então, rastreamento. voltando lá atrás, então, quando então que a Rede Veículos passou a ser focada para a proteção veicular e decidiu que ia atender esse nicho com prioridade, né? Então, foi criado para vender para pessoas físicas, né? Foi criado por hobby. Criou por hobby, mas depois a gente... Sempre Mas lembra. depois a gente ficou... Lembra disso, mas você depois- não abriu uma cerveja e foi curtir. Mas depois eu fiquei um ano desenvolvendo para Cara, tornar passasse um ano comercial. ainda desenvolvendo. Sim. Sozinho. Sozinho, sentado no sofá, eu não podia gastar muito, eu tinha só aquele recurso limitado. Não estava mais entrando dinheiro, né? Quando passou um ano, o dinheiro acabou. Putz. Incrível isso, né? Essa história dele. Ele Eu nunca tive impressionante. investidor externo, né? Tudo foi com recurso próprio, pegava, recomprava e ia para frente, tá? Aí o que aconteceu? Eu tinha uma BMW velha, né? Eu tô contando aqui agora como que aconteceu da gente conhecer a proteção veicular, tá? Eu tinha uma BMW 96 que eu comprei ela no ano 2002, se eu não me engano, e comprei, paguei ela todinha, dei uma entrada, paguei parcelado em 18 vezes o restante. Quando eu acabei de pagar, que eu queria trocar ela, né, por uma melhor, bloqueio judicial. Caramba. Sim. Oxi. Como é Por que quê? funcionam as coisas no Brasil? Proprietário anterior, dívida trabalhista. Tá. Mas o Detran já tinha transferido para o meu nome, eu paguei o Banco Santander todinho. Quando eu fui vender, eu fiquei com um bem bloqueado. Isso acontecia no passado. Porque não tinha comunicado de venda. O sistema não era interligado com o da Justiça, o sistema do Detran. Então o Detran não tinha sido notificado que eu tinha bloqueio, me transferiu, eu paguei todinho o banco. Quando eu acabei de pagar, que eu fui tentar vender, já tinha dado o bloqueio. Caramba. Mas é o que eu vou falar pra vocês. Tudo é no tempo de Deus. Eu fiquei revoltado. Ah, com certeza. Mas eu vou te contar por que eu tô também, né? contando pra vocês essa história da BMW, tá? Eu fiquei muito chateado, mas Deus, quando tem uma promessa na vida da gente, a gente não sabe qual o caminho que ele vai utilizar para alcançar aquilo, tá? Eu tive que ficar de... Como é que é o nome que se dá quando você tem um bem? Guarda, alguma coisa assim. Eu acabei ficando responsável por manter o carro, para caso o proprietário anterior perdesse na justiça, eu tinha que devolver o carro. Eu ia amargar o prejuízo. Eu esqueci o nome Porque disso. o dono que me vendeu, a agência que me vendeu já tinha falido, né? O cara sumiu. Então assim, eu fiquei no prejuízo, né? Eu tive que manter o carro. E eu morava no Grajaú, no Rio de Janeiro, com a minha esposa. A minha filha nasceu, só que a avó dela já era uma senhora, a avó dela que criou ela, né? Que infelizmente eu não conhecia a minha sogra, que ela faleceu quando a minha esposa era muito novinha. Mas quem criou a minha esposa foi a avó, né? E ela já é uma senhora de idade. Quando a minha esposa foi morar comigo, depois que a gente casou, ela ficou morando sozinha, né? Aí ela teve um probleminha de saúde, a gente decidiu ir para São Cristóvão, no Rio de Janeiro, né? A gente decidiu ir para São Cristóvão, morar com ela, né? Para poder, a gente vender o nosso apartamento no Grajaú e fomos morar em São Cristóvão com ela, né? Porque para dar uma assistência, porque ela teve um probleminha de saúde, teve que fazer uma operação, graças a Deus deu tudo certo e ela está super bem, né? Ela é eu chamo ela de sogra, ela é uma sogra maravilhosa, eu gosto muito dela, muito dela. Inclusive ela me ajudou com a empresa no início, tá? Ela me emprestou um dinheiro dela, do bolso dela, para que eu pudesse... Isso é pra gente ver as lutas, porque a gente conversando ontem, teve uma conversa legal, desculpa interromper, mas cada um só vê quem tá de Só vê fora, o resultado vê depois que Eu só acontece. sabia da festa, eu tava querendo só saber da festa. Acho que lá na própria sede da rede tem um quadro que eu
Eu acho incrível. O iceberg, nós só vemos só a ponta. Mas embaixo ele tem uma estrutura gigantesca. E é exatamente o que você falou, as lutas, tudo que nós As passamos. pessoas só vê onde a gente só tá. vê, exatamente, exatamente. Não Ninguém sabe vê do o que todos cada um passaram. passou. E tá muito interessante. E eu já tô ciente de como é que vai acontecer essa história agora. A gente foi morar com ela, né? E eu tive que levar a BMW comigo, ó. Eu fiquei de guarda dessa BMW lá no Grajaú, lá não tinha problema. Era Eu mais morava num prédio que tinha 2 vagas. Eu deixava lá guardada numa vaga e o meu outro, porque eu não podia nem andar com ela. Mas nessa época tinha quantos veículos já rastreados? Não existia rede de veículos nessa época. Ele tava ainda só. Ela tava embrionária, era Exatamente, uso era amador. Eu ainda Exatamente. trabalhava na Petrobras, quando eu fui morar em São Cristóvão. Sim. Né? Fomos para lá, né? Tudo ocorreu bem, só que enquanto a gente estava lá, eu não tinha mais 2 vagas. Eu tive que alugar dentro da feira de São Cristóvão, que é a feira nordestina, não sei, muita gente deve Já conhecer. fui lá, muito bom. Ali é Eu bom. tive que alugar uma vaga lá, eu ficava pagando do meu bolso todo mês, Cara, R$150, se eu não me engano, na nossa, época. que Eu tinha que ficar isso. pagando para poder manter um carro que não era mais meu. Tava na justiça por causa do proprietário anterior. E eu, cara, assim, aquilo me revoltava, não vou mentir pra vocês, né? Porque eu tinha, Acho que Nunca, qualquer um ia ficar revoltado. porque eu com tinha que isso. bancar um negócio que Que eu você nem paguei sabe. por ele, Não podia usar. não podia usar, porque se parasse numa blitz... E se perguntar, não era seu. Não, ele tava no meu nome. Mas poderia ser configurado Mas talvez isso- um roubo. É. Talvez Não, por isso não ia acontecer. Ah, tá. Ele só ia ser retido pro depósito. Ah, tá. Porque Imagina eu a não preocupação conseguia mais disso, fazer pelo amor de Deus. vistoria. Eu não Putz. conseguia mais pegar Pagar documento. IPVA, Não nada. conseguia. Não conseguia fazer mais nada. Estava totalmente travado no Detran. Então o carro já não dava... Ele não era mais possível andar com ele. Eu deixei ele guardadinho dentro da feira e aconteceu tudo aquilo que eu já falei para vocês. Eu saí da Petrobras, comecei a desenvolver. Quando deu um ano que já estava desenvolvido, olha como é que Deus é maravilhoso. Já estava desenvolvido, eu já tinha conseguido 1 ou 2 clientes, né? Mas nunca... Pessoa física ou pessoa jurídica? Não, mas é cliente que eu digo, ainda não tinha conseguido vender. Eu tinha colocado para testar. Eu não ia colocar um produto no mercado que não fosse... Sem ter o feedback de quem 100%. utilizasse. Eu não ia entrar num negócio, que eu sempre fui muito perfeccionista. Eu não ia entrar num negócio que não fosse 100%. Tá? Se fosse 99%, eu ia abandonar, ia voltar para trabalhar em outro lugar e largar aquilo para lá. Né? Um belo dia, depois de já estava com o sistema já aceitável. Um belo dia, a Feira de São Cristóvão me liga. Marcelo, poderia dar um pulinho aqui? Ei, Uma pessoa manobrando amassou teu carro. Nossa. já não bastava. Eu já não estava nem aí também. Assim, não era um negócio que ia me... o carro não é meu. É da justiça. Mas eu não podia deixar ele ficar também acabado, Sim. porque senão eu seria obrigado, quando eles ganhassem lá a ação, Você tem que eu ter que pagar o valor do carro. Né? Que Pagar 2 vezes, doideira. ó. Loucura, bicho, loucura. Doideira. Aí eu fui lá. Aí chegou lá, a menina falou pra mim, olha, amassou ali, ó, o cara manobrando, amassou teu carro, mas a gente vai pagar. Só que é o seguinte, você tem que trazer pra gente 3 orçamentos, né? Ou você deixa que a gente tem um cara aqui que faz pra gente. Aí você não precisa correr atrás de nada. Eu falei, faz o teu. Eu não quero saber de correr atrás de nada. Eu conheci esse cara, eu conversando com ele, falei do meu projeto. Olha aí, já Deus agindo, hein? Caramba. Se o cara não bate na BMW, depois vocês vão concatenar, vocês vão entender. Eu conheci o cara, falei do meu projeto, ele falou, cara, eu tava atrás de um negócio desse. Eu quero botar no meu carro. Ele tinha um Audi A1, se eu não me engano, na época. Ele tinha uma Audizinha. Aí eu falei, tá bom, vou mandar instalar no seu carro, não precisa me pagar nada não, você testa. Eu tava ainda naquela fase de testes, né? De receber colocar em- feedback, receber Principalmente feedback colocar pra esse carro de entender. pessoas pra não cobrar nada só pro cara testar E aprimorar, não é? e aprimorar. No dele, a gente já. Aí eu contratei já um técnico, né? Direitinho, foi lá, botou no carro dele, instalou, botou com bloqueio. O cara ficou maravilhado. Quando ele viu que podia no telefone, ele bloqueava o carro. Já E tava começou a mostrar. aplicativo já. Já tinha aplicativo, já tinha criado o aplicativo Android. Estava num processo de homologação do iOS.
que era mais demorado. Complicado, né? É, Pede o tanta- burocrático. Eu acho que, cara, eu levei uns 6 meses para conseguir homologar o aplicativo para iOS. Mas, graças a Deus, tudo deu certo. Um belo dia eu tava trabalhando, né? Aí me liga uma pessoa falando inglês. Era uma pessoa da Apple me ligando para saber por que o meu aplicativo eu tinha colocado ele como grátis. Porque a Apple não quer que você... Ela não tem problema de você botar um aplicativo. Ela não quer que você bote ele como grátis, porque eles não ganham nada. A Apple fica com um percentual de cada venda que você faz no aplicativo. Então eu tive que conversar. A minha sorte é que eu sabia inglês. Porque nem português Eles ligaram ligaram. direto lá de fora. Ligaram direto lá de fora, eu tive que conversar e tal, e consegui convencer a mulher que aquilo ali não era o produto final. Eu consegui Você convencer explicou ela que era um beta que você tava... Não. Eu consegui convencer ela que aquilo ali era um meio de acesso e não o meu produto final. Não era Entendi. só por ali que usava. Sim, Né? sim. Aquilo ali era só uma Que briga porta. da porra. Imagina. Complicado. Cara, teve muitas lutas. Aí o cara ficou maravilhado e começou a mostrar para todos os amigos dele. Aí começou o boca a Ou boca. boca a boca. Né? O Aí famoso... É a famosa melhor propaganda que tem, né? Esse cara ele foi importantíssimo, porque aí ele indicou para uma outra pessoa, que é o Tomazini, né? Hoje ele está morando em Portugal. Eu estava até falando com ele no outro dia, né? Ele gostou, ele foi meu primeiro cliente pagante. Eu falei, agora eu vou cobrar desse, para ver se. Aí eu comecei a testar preços, né? Para ver se Qual foi a primeira cobrança? foi R$ 39,90. Olha aí, ó. R$39,90. Aí ele botou não só na moto, como no carro dele. Botou nos dois. E ele também ficou maravilhado. Ele podia bloquear a moto. Aí saiu falando. Saiu falando, mas aí ele conhecia um cara que estava abrindo uma proteção veicular. Olha só que... Aí um belo dia ele me liga, ó Marcelo, eu mostrei para o meu amigo que ele está abrindo uma proteção veicular. Infelizmente eles não estão mais com a gente, né? Decidiram seguir o rumo próprio, mas foi importante para a gente aprender do segmento, né? Que era zero meu conhecimento em proteção veicular. Aí fomos lá. Deixa eu te dar um gatilho para depois da história. Tá. Que você falou, não tá mais com a gente. E você me fez essa pergunta, eu achei muito legal na live. Depois explica pra gente por que ele é melhor não ter a plataforma e ter um... Eu sei basicamente por quê, porque a gente fala isso sobre... E eu vou falar sobre isso. Mas Eu vou falar agora, então. fala pra mim. Na época, o que acontece? Eu não tinha dinheiro. Isso eu já falei para vocês aqui. Eu não tinha como ter hoje. Hoje a Rede Veículos tem o melhor preço do Brasil. Sim. Mas naquela época eu não podia fazer isso. Eu Mas não mesmo podia. assim o pessoal às vezes prefere montar a mesma plataforma. O que você diria O que ele existe tem hoje de... no mercado? Existe uma plataforma chamada Tracar, Uhum. Todo que mundo ela é pega a gratuita. Marcela. Sim, Gratuita, Ela é entre open source, aspas, né? né? É open source. Mas ela tem um custo que ela tem uma limitação. Se ela parar, ela para a sua operação. Mas só que o cara que está começando agora, ele não pensa nisso, ele pensa em custo. E depois virar, quando ele cresce, é uma dor que ele não ideia do problema que entende. Ele vai- não entende. Não tem ideia. Aí o cara acha que vai ser pequeno para sempre. Quando ele dá aquele boom de crescimento, a plataforma não vai sustentar aquele Sim. crescimento dele. E às vezes muda-se, eu vejo muito no mercado mudando o rastreador. Né? A troca Começa de a rastreador. troca de rastreador. E essas open source, às vezes você tem que pagar um programador para ele poder abrir aquela porta para você usar. Sim, Caso isso que na também. rede Não, já o cara já... todos os equipamentos disponíveis hoje no E o pessoal mercado. teima, né? Assim mesmo o pessoal Sim, teima. mas tudo aí bem, é a tudo bem. decisão gerencial de cada um. É. E aí cada um arca com as consequências. E é barato o programador, não é barato, assim, É, para desenvolver. Não, hoje em dia, inclusive, Tá mais caro ainda. tá muito caro. Porque depois da globalização, por causa da pandemia, os programadores agora eles querem só trabalhar para fora. Porque o cara ganha em euro, ganha em dólar. Eu conheço Então- muitos que estão assim. não Então, querem o que trabalhar lá. acontece? Muitos que estão aqui Não querem pega mais projeto. trabalhar daqui. Não querem mais trabalhar para o Brasil. Para o Brasil. Então, ficou escassa a mão de obra. O que acontece quando tem escassez? Aumenta os O preços. preço sobe. Isso aí. Isso é Oferta e procura. oferta e É. procura. Tá? Já é milenar. Pô. E Aí fui lá e conheci essa empresa. E a partir dali foi o que
a gente decidiu fazer, vamos focar nesse segmento. E aí a plataforma da Rede Veículos seguiu nesse ritmo de crescimento para a proteção veicular desde então. Aí eu vou te fazer uma pergunta agora. Para quem está começando seu próprio negócio, independente de ser rastreio, o que seja, tudo que você passou valeu a pena e deixa uma mensagem, pessoal. Continua, desiste? Nunca desista dos sonhos. Nunca. Assim, o que aconteceu comigo, assim, pra gente deu certo também por algumas particularidades. Eu não teria condições de bancar um programador para fazer o que eu fiz. Você era o programador? Eu era o programador, e eu era um programador com 25 anos de experiência. Com sabendo o que eu tinha que empregar. A Rede Veículos hoje usa as melhores práticas do mercado. Né? Com redundância, com servidores de alta performance. Não é um negócio que foi criado e sem pensar. E essas plataformas aí da Tracar tem redundância? Não tem. Ali Eu conheço muitas empresas de rastreamento que ela compra um IP fixo e joga a base da Tracar. Fixo? Não, o servidor dela é um computador no pé da mesa. Sim, e tem aquele negócio, né? Quando ela não compra, que compra o IP e não compra um dedicado. Sim. Então são vários dividindo aquilo ali. Quando ali um cresce demais, derruba todo mundo. Eu não estou dizendo que o cara não tenha que tentar fazer, né? Tem que tentar sim, mas tem que saber o que está fazendo. Mas eu concordo com você se ele for um programador, um desenvolvedor de plataforma. O que eu falo para todo mundo é: qual é o objetivo da sua empresa? Qual o objetivo principal da sua empresa? O cara foca nisso. Que a galera monta a proteção veicular, aí ele chega num dado momento, ele fala assim, pô, eu tô com um custo muito alto, né? Que o primeiro caminho que eu ouço, porque a gente dá consultoria, a minha área é de consultoria, aí o cara, ele cresce um pouquinho, aí ele começa a olhar as batidas, aí ele fala assim, pô, meu custo de operação para reparar carro tá muito grande. Já sei, eu vou montar uma oficina. É bem assim. Não é? Aí ele monta a oficina, aí pega o gatilho. É outra empresa. Totalmente diferente. Se você não está gerindo bem essa, porque você está pagando caro para montar reparar o carro, que o problema, o custo de reparar o carro é uma negociação. Então, se ele tivesse um departamento que negocia o reparo do veículo, ele não precisaria, e ele continuaria no objetivo principal dele. Sim. Aí ele acha que resolveu, ele compra um problema, já gastou, sei lá, 100, 200 mil, ele não volta atrás. Aí ele fica com duas empresas, uma que ele não atende bem e a outra que não sabe para onde vai. Para onde vai. Aí ele fala assim, agora meu problema é na oficina, porque esse aqui eu resolvi. Meu problema é que eu estou pagando caro na plataforma. Não, na plataforma. Ele vai para a plataforma. Né? A assistência geralmente é a última, porque precisa de uma expertise e é mais caro. Aí ele vai com a open source, que eu vejo. Aí não se comunica. Daqui a pouco ele começa, né, a olhar para a assistência também. Só que aí ele fugiu o objetivo principal dele, que ele precisava, que era escalonar. Por quê? O negócio é você escalonar e administrar bem. Como é que você administra 3, 4, 5 empresas com objetivos completamente distintos? Não vai. E vai dizer que o negócio vai funcionar. Caramba, foque em que vou usar o que você diz. Foca no processo, foca em treinar pessoas, foca em boa parceria. Pô, chega lá com o Marcelo e fala assim, Marcelo, isso aqui tá doendo, o custo tá alto. O Marcelo vai falar assim, ó, quando você chegar aqui, eu consigo. Então, ótimo você ter falado isso. Né? Vou deixar que eu peguei o gatilho. Ótimo. Por quê? Hoje a Rede Veículos, você pode trabalhar com ela da forma que você quiser. Você pode trazer seu equipamento que você comprou mais barato e você pode trazer o seu chip que você comprou mais barato e usa só a plataforma. E uma plataforma que vai te atender, né, com proteção veicular, com integração com 24 horas, com integração com SGA direto. Olha, nova. SGA vocês têm integração também? Sim. Olha que coisa interessante. Mas é SGA ou SGR? Os dois. Com SGA, qual é a integração com SGA?
Quando o teu associado fica inadimplente lá no SGA, o sistema já tira acesso automaticamente na rede de veículos do rastreamento dele. E aí, quando a rede de veículos recebe uma notificação do SGA que aquele associado ficou inadimplente, a gente já manda uma notificação via WhatsApp para o associado dizendo, ó, você perdeu o acesso do rastreamento por inadimplência. Isso aí dele é incrível. A gente conseguiu aumentar em 30% a adimplência das associações usando esse método. Claro, porque que quando usa- ele tá... Porque você não usa proteção veicular todo dia. Sim. Você usa assistência 24 horas, você usa a plataforma. Rastreamento. Então, Quando ele vê que fica perdeu até o rastreamento, inadimplente, que ele não consegue ir atrás do carro, ele tem a falsa segurança que ele saber onde o carro dele está, ele vai resolver o problema. É. No momento que o Marcelo integra com a associação, que perde o acesso, o cara fala assim, cara, eu tô sem norte. isso daí aumentou em 30%. Isso daí é uma métrica que a gente realmente aferiu, tá? 30% de mais adimplência utilizando essa funcionalidade. Esse prosseguimento é incrível. né? Outra coisa Maravilhoso. bacana com a integração do SGA, todo associado que entra, ele entra primeiro no SGA. E aí Certo. como é que acontece com as outras plataformas? O cara tem que sair e cadastrar tudo de novo lá na plataforma. vezes, né? 2 vezes. Ocasionando o quê? Um risco de erro. De Erro de nome, de dado, placa, Não, de chassi. e pensa comigo, escalonando é mais mão de obra. E Sim. hoje, um dos maiores custos da empresa é mão de obra. Sim. Acha que a integração da Atize com a rede de veículos é só amizade? Não, tem algo muito grande por trás. A gente vai quanto falar- quanto menos tempo eu gasto para acionar um veículo, é menos pessoas na operação. Mas não é só isso. Que aí Não é só isso. Ó, eu vou complementar, desculpa. Não, sei se deixa eu você só vai falar. complementar aqui do SGA Então, beleza, eu falo rapidinho. uma coisa importante A do também. SGA também, aí tem isso que a gente falou, né? Que ele traz os dados que já tá no SGA, não há erro de digitação. Certo. Tá? Tanto do associado quanto do veículo, tá? E também, né, marca na plataforma se ele está inadimplente ou adimplente. Então, ele consegue tirar essas métricas todas vindo do SGA. Mas o sistema da rede também integra com o SGR. Caso a empresa prefira trabalhar com o SGR, integra pelo SGR. Não Mas há problema. Isso é complicado de fazer Não, ou via é token. automático? É só entrar na plataforma da rede, gerar o token e acabou o problema. Uma coisa que o Marcelo tá falando aí, e uma coisa que a gente bate... Marcelo, o que é token, para quem não Um sabe? tokenzinho é uma chave criptografada, né? Que você diz o que aquela chave tem lá pro permissão. pessoal da Inova. A Inova, a integração que com a gera. Inova a integração com A Inova te dá o token, deixa eu ver se eu entendi. A Inova te dá o token, a gente fala com cadastro na você. rede. Não, o próprio cliente vai lá e O próprio cola. cliente vai lá, Vai lá e copia e cola. cola. Copia e É um cola. negócio complicado. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Puta Mas que o sistema da rede, ela integra. Aí o cara monta, eu não entendo. Aí Ele monta a própria plataforma. Vai lá e pega. Mas não tem É. integração só com o SGA. Tem integração também com o Ciprov. Não sei se vocês conhecem essa empresa também. O Ricardo fala também. É uma empresa também. É porque eu que não sou comercial, eu só olho para minha tela lá. Então quer dizer E a gente tem uma integração também interessante. Qual? Super interessante. Com a Atize. Atiza, eu não sei vai- aqui, cara. Eles falaram do atendimento, mas existe também a integração com a Atize para atendimento para proteção veicular. Fala aí, Ricardo. Ele é demais, ele Já toma aí. O comercial é ele, né? O que ele não quer falar? Não entendi. Eu pensei que tinha Chuta deixado no pro gol. final, mas tá ótimo. Chuta no gol. A gente está falando de integração, Sim, vamos jogar logo tudo. Só complementando o que o Marcelo falou, que eu, Gil, e acho que o Marcelo também, preza muito que é a gestão. Eu sempre falo que tudo que o Marcelo que o Marcelo desenvolveu, que nós tentamos sempre desenvolver em prol da associação ou da empresa, é justamente a gestão. O Marcelo otimiza o tempo. Imagina, como o Gil falou, escalonamento. Hoje você pode estar com 100 placas, mas daqui a pouco você pode estar com 1.000, 2.000. Imagina Não, se você tiver tendo que fazer Ricardo esse na sincronismo. vida, eu acordo de manhã e esse cara fala assim, Gil, operação daqui 15 dias vai subir mais 30% de atendimento. Eu falei, Ricardo, você tá falando o quê? Não, já assinou o contrato, já tá aqui. Tô sincronizando. O Ricardo não é porque ele está aqui não, mas é um dos caras mais sensacionais no mercado que eu conheço.
venda, de como Relacionamento, pessoa. cara. Olha Cara, é só. bom, cara é bom, cara é bom. Sensacional, sensacional. Não, Eu bato palmas pra Nunca esse tinha cara. visto o Lucas falar, eu quero fazer uma live, ô Ricardo. Eu cismei que eu acordei, mas eu quero fazer uma live. Eu falei assim, peraí, daqui a pouco tá o Lucas. Não, vamos, é agora. É Esse cara aí também, meu irmão, eu conheci ele não tem muito tempo, eu conheci ele em Caruaru, né? Cara, Lá em Gravatar. Não, Caruaru. Não, a rede. O Marcelo mesmo eu conheci. Acho que na verdade pessoalmente foi na feira, na Feira Foi, Prove. cara. Não, foi na feira. Foi na FenaProve, Foi na né? Feira Prove, Minas. Foi na Prove. Você foi lá no nosso stand, né? Foi. Pô, Não, cara, a gente tinha te falado por telefone. Na Feira Prove você já Não, mas tava pessoalmente confirmado. acho que foi na Então, FenaProve. Foi na Prove. pessoalmente também conheci você também na Feira Feira Prove. Prove, foi. Por telefone a gente já tinha te falado. Então, assim, só para finalizar essa parte, a importância da gestão. É o que a gente está querendo trazer aqui também nesse podcast, a importância da gestão. Não é só você chegar e sair colocando placas. É importante você entender o que você está colocando, o que você está fazendo. E o Marcelo, a parte dele, otimiza tudo isso. Como eu falei, hoje você tem 100, você pode ter 10, 15 mil. Imagina você tendo que ter 2 pessoas fazendo cadastro aqui. A probabilidade de erro pode acontecer. Sim, pode ser uma probabilidade. Pode não, vai. Acontece. É só saber Você está quando. trabalhando com pessoas e que isso pode acontecer, né? Então isso é importante. O que o Marcelo falou aí é o que a gente sempre conversa quando a gente viaja, a gente está junto, a gente, né, nesses eventos, a gente tenta sempre encontrar mecanismos que otimizem também, além da operação, mas também para as empresas. Para a recuperação Para a do veículo. recuperação de veículos, que era um outro tópico que nós achávamos muito importante. Então, Marcelo, aí junto, nós tivemos esses insights aí e colocamos A em ideia prática. foi sua. Eu só nossa. implementei. Você implementou, né? Então, e tem mais ideias, tá? A gente está desenvolvendo outras ideias aí também. Não, 2 minutos Mas- que eu sentei com ele ontem, cara, um monte de ideia, um monte de coisa. Pô. Não, Marcelo é incrível. Você Uma fala, das eu tô coisas vendo assim, legais da sabe? rede de veículos é que o sistema ele é vivo. É. Então, assim, todo Ele tá crescendo. nosso cliente, todo cliente nosso, ele é um potencial analista de requisito. Sim. Ué. Esse é um Ele vem com requisito, funciona para todo mundo, é implementado de graça. Show. A gente não cobra nada por isso. Show. Sim, isso é incrível. Esse é um dos diferenciais dele também, né? Alguém teve algum insight, ele pega o insight e não deixa... Agora eu sei, Ele eu vou desenvolve. atrapalhar, que agora eu sei porque que meu trabalho é árduo. Porque ele desenvolve no sistema que é um robô que faz. Né? Aí é vivo. pra ele. Aí ele escuta isso, o Ricardo escuta isso, aí o Ricardo chega lá que eu lido com pessoas, que eu boto o negócio pra Isso aqui funcionar, você não aí ele fala assim, tá todo mundo querendo isso. Eu falo, Ricardo, mas tá difícil, dá, ele. Dá, ó, Marcelo faz lá, fácil. Agora eu descobri. Simples assim, né? Simples, o cara fica desenhando o processo, fazendo o teste na mão. Porque o cara é programador, ele tem um robozinho dele lá. Tem vários robozinhos na máquina dele, eu não tenho robozinho. Aí o cara tem que se virar. nesse Agora eu acerto. descobri aonde que tá minha dor. Cuida, bebê, cuida, bebê, cuida. Então, então assim, nós desenvolvemos aí, ou seja, quando o associado ele comunica, o cliente comunica pelo nosso 0800 o comunicado de roubo, tá? Quem tem a rede veículo, né, e tem esse sincronismo conosco, nós vamos automaticamente colher as informações como nós fazemos, porém no final tem a opção de você colocar lá e enviar o link automático em tempo real no grupo para que a pronta resposta O link que o Ricardo está Execute, falando ou é o seja, link de otimize o compartilhamento que é enviado por Posição. Pronta Resposta. Sim, Exatamente. Porque o Pronta Resposta em algumas plataformas ele tem que ficar em contato com alguém da Ou da pegar a central. senha do cliente. Ou pegar a senha, um negócio totalmente sem segurança. Sem Ou seja, segurança. E a gente tive problema com isso, a gente já. tem essa preocupação de LGPD, uma coisa muito importante também complementando, por exemplo, a questão da localização. Gente, deixar bem claro que nós não temos acesso à plataforma, nós só temos acesso à localização Sim. do veículo. E na localização tá? de Então, compartilhamento isso é não importante, aparece mas dado nenhum de cliente. É igual o Uber, você só vê o carrinho no mapa. Exatamente, isso é muito importante Em porque tempo real. as duas empresas, a gente tem uma preocupação enorme com isso, tá? Posso Isso é importante. complementar com o meu manual lá, que com o meu manual. É o manual, né? Os caras trabalham com link, os caras trabalham com link. Literalmente manual. Foi desenvolvido, que eu sempre falo pra você, do Dr. Alexandre, junto com Sim. outros advogados que são Tem que alinhar com ele. tops, live, né? Tem alinhar o a live. Lucas, o Dr. Alexandre. Lucas tá aí, viu? Tem o Dr. Cristiano, que é nosso lá também. Tem a doutora Dayana, tem o Dr. Carlos, Bianca. vários, doutora Bianca, são todos esses mestres, né? Eles geram informações pra gente estar dentro da legalidade e estar também buscando
possíveis que, nesse caso, existe também a possibilidade de fraude. Sim. E as empresas, elas correm muito em cima disso, né? Elas tentam limitar. Então, foi criado perguntas e respostas que elas são gravadas, que elas têm que ser corroboradas, aí junta com a plataforma do Marcelo, que a gente faz perguntas de gatilho, porque nem sempre o que ele fala pra gente, porque na grande maioria o fraudador sabe que muita coisa é terceirizada. Sim. Ele sabe que a plataforma do Marcelo é terceirizada, ele sabe que a nossa assistência 24 horas é terceirizada, então ele fala certas coisas pra gente com a maior tranquilidade, porque ele acha que não tem, que a gente vai falar sobre isso, das integrações também dentro do processo. Então a gente faz uma série de perguntas que foi pensada por vários advogados, por empresas que fazem sindicância e fazem perícia. A gente faz aquela relação especializada, faz aquela série de perguntas. Já no primeiro momento no primeiro momento, no calor da emoção, que às vezes quem está ali não está pensando que a gente está monitorando ele, querendo certas informações. E aí a gente volta, eu vou ficar batendo nessa tecla até entrar na cabeça do pessoal, tá? Processo. O que é processo? É depois ir lá consultar se esse carro teve no local do roubo outras vezes nos últimos 60 dias. Isso aí. Que o relatório dele dá para buscar. Isso. As nossas perguntas, elas têm gatilho, né? E você ouve a voz da pessoa, você sente a temperatura. Pô, uma pessoa que fala que foi assaltada por 3 pessoas, teve a arma na cabeça, pô, ela tá com maior tranquilidade falando no Traz telefone. água de boca aí, amigo, que eu tô tô vendo aqui. aqui o negócio aqui. É desse jeito. Sim. Que tudo que ele falou pra gente, o que a plataforma do Marcelo indica de pontuação é a mesma coisa da abertura, porque na abertura, que aí é uma coisa que é a minha expertise, quem teve consultoria comigo não tem as mesmas perguntas que teve na TISE. Tem perguntas para derrubar as perguntas da TISE e derrubar, porque quando ele faz a abertura, já deu tempo de puxar o relatório do rastreio e saber muita coisa. Sim. Já pegou o áudio com a gente, já soube de muita Já tá coisa. pronto para derrubar. Então já tem a pergunta para gerar informação para uma sindicância, para uma perícia fazer isso. E vamos dar uma pausa, mas a gente volta, o pessoal aqui não vai ficar muito comprido, vamos dar uma pausinha para fazer um lanchinho, conversar um pouquinho mais, mas eu tenho uma pergunta bem interessante e vai continuar nesse assunto aqui. Vamos. Assim que voltar, eu vou complementar o que você falou sobre fraude. Eu ia falar isso, essa é a pergunta, estamos conectados. Não, mas aí o pessoal vai para outra assistência, vai para outra plataforma, não pega a consultoria. Isso a gente vai falar contigo. também algumas experiências. Eu ainda não entendi, não. Eu gosto muito do produto que o Ricardo me vende, que ele me bota para trabalhar. 3, 2, 1...